presença, por estar aqui participando dessa palestra online com Francisco Medeiros, diretor executivo da Peixes BR. Esse projeto, essas palestras que nós vamos ter aí durante uns 4 meses aí, tentando pelo menos uma por semana, é em função do curso de qualificação profissional solicitado pelo MEC aí, pela CETEC, durante esse momento de pandemia, que pediu o Instituto Federal Goiano que lançasse cursos aí em EAD e para poder melhorar aí a formação desses profissionais, nós estamos convidando profissionais que estão no mercado para poder estar contribuindo na formação deles. E nisso estamos abrindo também para outras pessoas estarem participando também dessas palestras. O Francisco é um grande amigo nosso aí na parte da agricultura, contribui bastante aí para o desenvolvimento da cadeia, por meio da Peixes BR. Então, convidei ele para poder estar falando um pouco do panorama da agricultura. Eu peço a vocês para ir colocando as perguntas ao lado aí, no chat, e à medida do tempo a gente vai passando para o Francisco estar respondendo, tá bom? Então, espero aí que a palestra atenda a expectativa de todos e passa agora a palavra para o Francisco. Bom, primeiro, boa noite a todos. Desejo saber se estão ouvindo bem aí, se o som está ok. Dá um alô aí no chat, só para a gente saber se pode manter aí. Tá ok. Ok, ótimo. Bom, o segundo é o seguinte, eu estava falando com o professor, hoje eu saí de madrugada de Tocantins, estou vindo de carro para Cuiabá, e agora parei na estrada, vim num restaurante aqui, por isso que às vezes a iluminação não está tão boa, porque a gente parou para fazer a conversa e depois eu continuo minha viagem para chegar em casa hoje ainda, né? São praticamente 1.300 quilômetros de estrada hoje. Mas o professor falou de uma palestra, né? Eu até estava conversando anteriormente com ele. Eu falei, olha, vamos fazer um bate-papo, que é muito mais interessante a gente falar sobre a conjuntura da piscicultura, senão fica um monólogo, né? E é legal que todo mundo interaja, às vezes a gente fala coisas que as pessoas já sabem, tem informações, o importante é a gente explorar o máximo possível esse tempo que a gente tem aqui junto. A ideia é trazer para vocês todos que estão aqui, de diferentes setores, seja acadêmicos, profissionais, produtores ou empresários que desejam entrar no negócio, uma visão assim bem de momento mesmo, é como se fosse um flash de como que está a piscicultura hoje. Hoje eu recebi na estrada, né, um empresário ligou para mim e falou, olha, eu estou fazendo um plano de negócio, eu quero investir um negócio na piscicultura, você podia me informar o endereço de alguns frigoríficos para mim ver preço de peixe? Eu falei, mas peraí, o que você está querendo? Você quer uma peça acadêmica ou você quer um business plan para tomada de decisão? Ele falou, não, quero um business plan para tomada de decisão. Eu falei, então tá, então nós vamos fazer diferente. E isso é muito legal porque o mercado da piscicultura, nós temos 2 vertentes, tilápia e peixes nativos, com dinâmicas totalmente diferentes e com dinâmicas totalmente diferentes das outras proteínas de origem animal. Ou seja, hoje não dá para a gente, um cara que é super entendedor de boi, se ele vier para o mercado, ele vai ter que aprender tudo. Se ele é de suíno, do mesmo jeito, se ele é de aves, do mesmo jeito. Ou seja, nós não temos uma dinâmica pronta, que já esteja ok, e aí a gente precisa efetivamente criar o nosso rumo. Então, a ideia hoje aqui é compartilhar com vocês um pouco de como que nós estamos, e aí todos juntos mesmo, construindo esse setor aqui no Brasil. Aí, Adriano, você vai conduzindo aí, porque acho que fica mais interessante. Tá ok. Francisco, gostaria que você falasse um pouco aí, quanto que a cadeia movimenta de emprego, dinheiro, quais são as áreas que pode se atuar na agricultura de maneira geral? Bom, esse é um assunto assim super importante. A gente, quando conversa com gestores públicos, né, normalmente é isso que eles querem. Então, eu estava em Tocantins e tratando exatamente disso, e fica muito mais fácil quando a gente tem números.
O movimento, o ano passado, do setor de piscicultura no Brasil, a gente chama valor básico de produção, que é uma metodologia utilizada para as outras cadeias do agronegócio. O nosso negócio girou 6 bilhões de reais no ano passado. É um dinheiro bom? Muito bom. Isso é muito bom. Mas nós temos setor como a banana que está na nossa frente. Então, assim, nós temos muito o que evoluir. Nós temos que... A nossa primeira meta nessa década de 2030, antes de pular para 2040, que a gente esteja com o valor básico de produção, ou valor primário de produção, com 2 dígitos. Ou seja, nós temos que romper a barreira dos 10 bilhões. Isso é fundamental para a consolidação do setor. Hoje estamos em 6, tá? O que já é muito interessante. É interessante porque é o seguinte, qualquer pessoa que esteja na cadeia ou que deseje entrar na cadeia, ele sabe que tem um bolo de 6 bilhões aí para ele pegar a fatia dele. E esse negócio da piscicultura no Brasil é um negócio que, nesse momento, tem oportunidades para todo mundo. Para todo mundo, literalmente, seja para produtor, indústria, equipamentos. Eu vou contar uma história para vocês aqui que mostra muito bem isso, depois a gente volta na questão dos números. Um dos motivos da minha viagem em Tocantins foi visitar o senhor João. O senhor João é um cara que mexe com peixe há 30 anos, um senhor que falavam para ele que a dificuldade para ele vender o tambaqui era o problema da espinha, e ele resolveu o maior gargalo tecnológico do tambaqui no Brasil, que é o problema de espinha. Ele, na oficina de fundo de quintal, desenvolveu uma máquina que é um show. Hoje, os frigoríficos de peixe nativo que não tem a máquina dele, e olha que ele começou a vender no início do ano, é porque ele não conseguiu entregar. Então, assim, nós estamos muito cru ainda. E a máquina que ele fez é uma máquina, assim, que depois que você vê, você fala, é um ovo de Colombo. Fala, mas por que eu não pensei nisso? Por que todos os centros tecnológicos do Brasil, da América do Sul, nós temos aí Colômbia, Peru, que tem o mesmo problema que a gente, ninguém pensou na máquina do seu João. Ela tecnológica é tão simples que a hora que se olha para ela, eu me sinto um burro, literalmente. E eu acredito, nós temos centenas de pesquisadores no Brasil que trabalham com processamento de pescado, que vão sentir vergonha a hora que vê a máquina e a solução que ele encontrou, e uma solução com resultado 100%. Eu fui lá para ver a máquina, eu já tinha visto, mas assim, a oficina, e comer o peixe, a gente fez vários testes. Então, nós estamos num processo de crescimento, e isso tem oportunidade para todo mundo, é isso que eu estou falando aqui. Todo mundo que está aqui hoje pode pegar parte desses 6 bilhões, seja na indústria de ração de equipamento, de bioinsumos, consultoria na área sanitária, ou seja, esse negócio é muito bom. Voltando aos números, o IBGE, o censo do IBGE nos deu uns dados fantásticos, cara. É o seguinte, nós temos no Brasil 229.999, faltou só um, para 230 mil estabelecimentos que criam peixe no Brasil. Isso o censo mostrou. E não é que alguém falou, não, foi o produtor que falou. Isso é o que nós chamamos de dados primários. O recenseador chegou lá e perguntou, o que você cria? Aí ele falava, eu crio vaca, galinha, eu crio peixe. Então, nós temos 230 mil criadores de peixes no Brasil. Ah, Francisco, mas quantos desses vivem da atividade econômica? 42 mil. Pouco mais de 10%. Mais 300 mil propriedades tem um viveiro. A pessoa fez o investimento, comprou alevino, colocou lá, dá um bereré para ele, para comer, ou às vezes não. Mas essa é a nossa base. Nós temos praticamente 100 mil hectares. Gente, esses 100 mil hectares são dados georreferenciados. Nós temos 100 mil hectares de viveiros para criar peixe. E eu falo esses dados assim, para a gente imaginar um pouquinho, principalmente
quem até às vezes está dentro da propriedade, é onde que a gente pode chegar. O Vietnã tem apenas 5.500 hectares. Nós estamos falando que nós temos 100 mil. O Vietnã tem 5.500 e produz o dobro de peixe de cultivo que nós temos. O que significa isso? Significa que nós temos um desafio enorme de transformar viveiros que já estão prontos em viveiros produtivos. Imagine se a gente tivesse 20% da produtividade do Vietnã utilizando 100 mil hectares. Nós derrubaríamos a China o ano que vem, em termos de produção de peixes. Então, esses dados são extremamente importantes para que a gente possa ver o que nós já fizemos, né? E aonde efetivamente nós podemos chegar. Falta muita tecnologia, conhecimento e uma série de outros fatores, mas esse é o caminho. Então, a gente começa com a base de 230 mil pessoas que compraram peixe e que criam peixe. Quando se fala, o que está gerando de emprego direto? Né? E aí, a gente coloca esses 230 mil? Né? Eu coloco porque eles são alguém que fizeram investimento no negócio. Provavelmente não é a atividade principal. Nós temos alguns dados setorial, né? A indústria de ração, para cada tonelada que produz, quantos funcionários gera, a produção em tanque-rede, a produção em viveiro escavado, os frigoríficos, as indústrias de equipamentos. Então, hoje, nós podemos falar, sem sombra de dúvidas, que a gente está gerando de empregos diretos e indiretos, mas de primeira ação. O que significa? Aquele logo na sequência, algo em torno de 1 milhão. Esse é o número que a gente tem, né? E esse número tende efetivamente a crescer quando a gente começa a ter uma participação maior, principalmente no interior. É interessante, a gente tem observado nos últimos 5 anos, que é quando a gente começou vamos dizer, a dar esse olhar na Peixe BR, a quantidade de peixe de cultivo que tem aumentado nas gôndolas de supermercado de cidades pequenas e médias cresceu consideravelmente. Ou seja, na década passada, praticamente a gente encontrava o peixe somente nas grandes redes e perdido no freezer. Hoje não, hoje o produto tem um freezer específico para pescado, e quando você olha pescado, peixe de cultivo, incluindo camarão e salmão, estão ganhando espaço dentro dessa gôndola. Então, esses são os nossos números, uma atividade que está crescendo e que vai gerar muito mais demanda de trabalho, seja de empregos direto ou indireto, nessa década. A gente deve terminar, vamos dizer, 2029, né? Eu falei há pouco 2040, mas 2030. A gente termina 2029 com números de análise de década assim, que serão literalmente surpreendentes. Principalmente porque agora a gente tem coleta de dados, o setor está mais organizado, as cadeias produtivas estão mais estruturadas, e isso acaba facilitando para que a gente tenha um histórico, né, sobre o desenvolvimento do setor. É isso, Adriano. Fala um pouquinho da produção aí, região norte, sul, sul e sudeste. Nós temos, isso é muito interessante, porque nós temos dinâmicas totalmente diferentes, né? E centro-oeste, esqueci de falar centro-oeste. Nós temos dinâmicas bem diferentes. Eu vou falar mais por peixes nativo e tilápia e a gente destrincha isso no meio, tá bom? Que fica mais fácil o entendimento. Vamos começar pelos nativos. Então, nós temos a liderança aí de produção de Rondônia e Mato Grosso e o Maranhão chegando, vamos dizer assim, numa velocidade enorme, né? E nós temos Roraima, né, que cresce com características de grande propriedade, e o Amazonas, que continua patinando na produção de peixes nativos. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não é um processo estabilizado. Como principal motivo desse sobe e desce no Amazonas, nós temos política ambiental, vamos dizer assim, sem discussão, né? A questão de regularização ambiental. Não é prioridade do governo a questão da regularização ambiental no Estado.
não é prioridade do setor produtivo. O setor produtivo está preocupado com outras coisas também com isso. E, em função disso, sobe e desce, né? Então, assim, os estados de Mato Grosso e Rondônia acabam trabalhando para vender peixe para a região norte, né? Vendia antes para o Maranhão, Pará e Amazonas, e agora está mais no Pará e Amazonas. Só que esse é um problema muito grave. Nós já estamos indo para 4 anos seguidos de crescimento negativo da produção de peixes nativos decorrente do foco de mercado. Porque o mercado do Pará e o mercado do Amazonas são mercados que não crescem produção, sobe e desce, e tem um mercado consumidor interessante, só que as pessoas que compram esse peixe são pessoas de baixo poder aquisitivo, o que significa que o insumo com uma ração aumenta de preço, mas ele não tem condições de pagar. Quem está pagando a conta é o produtor. Tanto é que aqui no Mato Grosso e em Rondônia nós estamos verificando muitos produtores pequenos e às vezes até alguns médios saindo da atividade por perda de competitividade, porque o custo de produção dele é maior do que o preço que o mercado está comprando. E isso é extremamente grave. Então, essa região norte, que é a região que mais consome, tem o maior consumo per capita de peixe, é uma região de gente que não tem dinheiro. É uma região que, nessa época agora de Covid, está vivendo de coronavírus. Então, é uma região extremamente complicada para você dar sustentação a um negócio tão importante como esse. Por isso que o peixe nativo, nesse momento, ele precisa ser reinventado, e quando eu falo de reinventar, é processar. Por isso que eu coloquei a questão da máquina no início. Nós temos que processar o tambaqui para vir com ele para a região sudeste e principalmente para a região sul, que é onde as pessoas têm melhor poder aquisitivo e aonde a gente pode, vamos dizer assim, ter um produto de melhor valor e que tenha, vamos dizer, gente com poder aquisitivo para comprar. A região Nordeste, por incrível que pareça, dá um exemplo de produção e consumo no resto do Brasil. Praticamente tilápia, o principal foco de produção é as hidrelétricas ali de São Francisco, onde está centralizado em Paulo Afonso, e nós temos lá no Parnaíba, em Boa Esperança. Tá? Esses 2 locais atendem à demanda de mercado interno na região Nordeste. Eu, ano passado, tive a oportunidade, eu estava em Natal, e eu aluguei um carro e fui visitar as cidades do interior. Dia de sábado, toda a cidade do Nordeste tem feira. E eu fui numa cidade pequenininha, que tem 10 mil habitantes, chama Cruzeta, no Seridó, no meio do sertão do Rio Grande do Norte. Tinha 3 vendedores ambulantes vendendo tilápia na feira. 2 eram tilápia de Paulo Afonso e 1 tilápia do Paraná. O preço variava de 8 a 13 reais o quilo. Então, é o seguinte, nós temos regiões do Brasil hoje que estão reclamando da venda. Paulo Afonso está indo. Né? Nós tivemos na Semana Santa até um pico de venda de até 8 reais o quilo. Então, assim, por isso que é tão importante aprender a dinâmica de mercado. Então, a região Nordeste, apesar de ter a região que tem o menor IDH do Brasil, é a região que mais consome peixe de cultivo no Brasil. Fortaleza é o maior consumo per capita de tilápia do Brasil, é Fortaleza, ok? E hoje, como o estado do Ceará não produz, tá indo tilápia de São Simão, aí do lado de Minas, que é o Ipiaçu, tá indo tilápia do Paraná, tá indo muita tilápia de Paulo Afonso, tilápia lá de Parnaíba, né? Lá no Piauí. Ou seja, o mercado está correndo, o mercado está consumindo. Por quê? Porque aquela população de menor poder aquisitivo, ela compra uma proteína, vamos imaginar que ela pague 12 reais o quilo da tilápia. Ela leva a tilápia, ela não comprou serviço, ela comprou o peixe, o serviço é dela. Aí aquilo ali ela mistura com mandioca, com qualquer outra coisa, e uma tilápia serve para uma família comer.
Então, isso é até um fator extremamente importante, que nós que somos do setor de peixe de cultivo, temos que começar a explicar para a população que peixe de cultivo é barato, muito barato. Às vezes a pessoa está escolhendo um produto mais caro. Tá? Ah, eu quero filé. Ok, aí é picanha, né? Você vai pagar preço de picanha. Ah, eu quero posta. Nos atacarejos do Brasil, a posta de tilápia compete em preço com os cortes de frango. A tilápia congelada nos atacarejos do Brasil compete em preço com frango congelado. Então, essa é a competitividade do nosso setor e é isso que a gente tem que estar trabalhando. Então, quando você imagina a região Nordeste, é uma região que não cresce mais, porque os insumos para lá são extremamente difíceis, você não tem produção de insumo para ração, né? A produção é bem localizada por questão de recursos hídricos. Quando o Castanhão estava produzindo, Oroz estava produzindo, bombava a produção, mas agora está mais longe. Agora a gente tem um outro local que está fornecendo peixe para o Nordeste. É Tocantins e Maranhão, lá na UHE de Estreito, no Rio Tocantins. Eu já estive lá aproximadamente há 45 dias e a produção está super animada. Vai, como diz assim, vai bombar e vai ser mais um ponto de produção para venda no Nordeste. Então, a região Nordeste é uma região que produz e vende no Nordeste e ainda compra de fora. A região Norte, como eu te falei, tirando Rondônia, que manda para os outros estados, vamos dizer, Pará e Amazonas estão estabilizados em produção. E aí, interessante, gente, a gente sempre bate nisso como política pública. Os problemas de produção no Pará e no Amazonas não são técnicos, são em função de política, de falta de política ambiental. Agora, se o setor não identifica isso como problema e não se mobiliza, político muito menos. Isso é extremamente claro. Por isso que eles são compradores de peixe de outra região. Centro-Oeste. Bom, Centro-Oeste, quem come peixe mesmo, quem regula o mercado no Centro-Oeste chama-se Brasília. Brasília enxuga peixe de Minas, enxuga peixe de Goiás, enxuga peixe de Mato Grosso, enxuga peixe de Rondônia. É inacreditável o que consome de peixe. Porque Brasília tem dois mercados. Você tem um mercado do plano piloto, né, só para identificar, que é o cara que compra filé. E você tem um mercado da cidade satélite, que são as feiras, que compra o peixe inteiro. Muito nordestino, que aí ele volta para aquele hábito que a gente falou de feira há pouco, lá da região Nordeste, e o peixe sai fresco aqui do Mato Grosso, de Rondônia, no gelo, e chega lá e vai para a feira e vende mesmo. O consumo é muito bom. Tem uma questão de apelo de preço, mas esse é um mercado, é ele que regula o mercado do Centro-Oeste, chama-se Brasília. Tá? Região Sudeste. Nós temos Minas Gerais com uma produção bem localizada, Furnas e Três Marias, e agora no Triângulo Mineiro despontando, que as melhores condições em termos de água para mim é no Triângulo Mineiro, mas bastante de venda pulverizada. A maioria dos frigoríficos são frigoríficos de pequeno e médio porte e acabam atendendo, vamos dizer, regional. Inclusive, muitos frigoríficos, nesse momento, estão sofrendo porque estava focado em bares e restaurantes. E o forte do Sudeste chama-se São Paulo. São Paulo é quem come peixe, a demanda tem aumentado, principalmente da tilápia, principalmente filé de tilápia fresco. Vamos dizer assim, é um sugador, né, de tilápia, de filé fresco. É um mercado doido, filé fresco, porque a logística é uma logística, como diz assim, do diabo, né? O peixe sai do frigorífico e amanhã cedo ele tem que estar no restaurante. Então, assim, o problema de atender mercado de São Paulo é um problema mais de logística do que efetivamente um problema de mercado. Né? A logística conta muito para São Paulo. E a região sul? Bem, a região sul é a região, vamos dizer assim, que está sendo conquistada, e eu falo que está sendo conquistada principalmente em função da ação dos frigoríficos do Paraná, em especial do oeste do Paraná, os pequenos, médios, grandes, que todo mundo conhece, e que inundou bares, restaurantes, supermercados de Santa Catarina até o sul do Rio Grande do Sul. Eu tive, no segundo semestre do ano passado,
visitando o interior do Rio Grande do Sul, e você chega lá e está lá a tilápia do Paraná. Antes existia uma história, pô, em Santa Catarina, no litoral do Rio Grande, o pessoal só gosta de peixe do mar. História, gosta, mas a tilápia ocupou muito espaço. E se você for hoje em Itajaí, os frigoríficos que estão sobrevivendo é porque estão comprando tilápia. Tá? Isso é muito claro. Cada dia mais o frigorífico, que era tradicionalmente só da pesca na tilápia, por vários fatores. Que a oferta é regular e o consumo é muito bom. Né? Então, a gente espera que o que está acontecendo na região, principalmente na região sul, tá? Em termos de consumo, que ele suba para Sudeste e Centro-Oeste. Agora, uma cidade a ser conquistada, chama-se Rio de Janeiro. Tá? O Rio de Janeiro, a produção é insignificante, eu não sei por quê, porque eu visitei o ano passado, no primeiro semestre, o interior do Rio, as condições técnicas são fantásticas, mas o peixe que chega lá, muito pouco peixe de fora, apesar que nos restaurantes tem aumentado no cardápio. Agora, quem está puxando no Rio de Janeiro a tilápia chama-se hotel. A maioria dos hotéis de padrão médio e padrão superior tem no cardápio ou no buffet tilápia. Isso eu tenho observado todas as vezes que eu tenho ido lá. Então, o Rio de Janeiro tem um consumo de pescado alto, mas ainda, tipo assim, como não tem produção local, nós não temos logística para entrar com fresco no Rio. E a logística dentro do Rio já é uma doideira, já é louco, todo mundo sabe por quê. Então, eu acredito que do meio para o fim dessa década vai ser talvez o segundo melhor mercado de peixe de cultivo do Brasil, será o Rio de Janeiro, porque o carioca já come bastante peixe e à medida que ele começar a comer um peixe de qualidade, ele vai. Vou dar um exemplo para você. A última vez que eu fui no Rio, o ano passado, eu fiquei no Novo Hotel. E eu já cheguei no hotel, era por volta de 9, 10 horas, falei, não vou sair para comer, vou comer o buffet. Nós tínhamos 3 carnes no buffet. Nós tínhamos filé de tilápia, frango ao molho de barbecue e filé, carne bovina, molho madeira. A travessa de tilápia era 3 vezes maior do que a travessa de frango e de filé bovino. Então, significa que o chefe está colocando... E era um filé grelhado que estava uma delícia... e significa que o chefe está colocando é porque está vendendo. Então, o Rio é a capital a ser conquistada para efetivamente a gente elevar a nossa demanda. O crescimento no interior de Minas e no interior de Goiás, ele é um crescimento fisiológico, ou seja, ele vai acontecer da maneira que está acontecendo. Você vai nas cidades aí, muito já tem no cardápio a tilápia, isso tende a aumentar. Eu vi uma pergunta aqui, e os peixes nativos, né? Olha, gente, eu sou do peixe nativo, né? Eu moro aqui no Mato Grosso, produtor de peixe nativo. O problema é o seguinte, a gente ensina as pessoas a comerem peixe no self-service e no boteco, tá? Esses são os 2 locais que o brasileiro aprende a comer peixe, tá? E, infelizmente, o peixe nativo não tem oferta de cortes a preços competitivos para ir para todos os bares, restaurantes e botecos. Esse é o problema. Por isso que nós estamos apostando muito, mas muito mesmo, nessa máquina. Ontem à noite, lá em Gurupi, que é onde é a indústria lá, eu experimentei um filé de tambatinga, coisa divina. Ou seja, fez o processamento da espinha, você come, não percebe nada e o sabor é fantástico. Então, o que falta para os peixes nativos é a oferta de um produto pronto ou semi-pronto para o boteco. Imagine vocês, quem fez a pergunta aí, imagine o cara aí na feira, o dono do boteco da esquina que você vai tomar cerveja, comprar um tambaqui de 2 quilos, levar para o boteco, limpar, tirar filé, fazer costelinha. Você acha que ele vai fazer isso? Nunca na vida.
Então, o problema não é que o produto é ruim, o problema é que o cara não consegue comprar o produto pronto. Ele quer pegar o pacotinho congelado e jogar na frigideira e servir em 5 minutos. Esse é o business. E nós temos que ter produto para isso. Por isso que a gente está investindo muito nesse equipamento, tá? Ah, o pirarucu. Pô, pirarucu é produto para classe A, nem B come. Você entendeu? Caro demais. E tudo bem que permaneça como produto gourmet. Não tem como você transformar ele num produto. Ele vai estar brigando lá com o salmão. Então, a gente tem como transformar, vamos dizer, aí no Goiás, né, que a maioria aqui que eu vi é goiano, tem como transformar a caranha num produto, mas desde que passe por um processamento. Por enquanto, é só sonho, a não ser que você leve o peixe inteiro para casa. Francisco, ainda sobre a produção nacional, você poderia descrever como que são os modelos de produção por região ou, por exemplo, locais que têm caracterizado um determinado tipo de sistema de produção? Claro. O Adriano, isso hoje, inclusive, é muito interessante. A gente já tem os núcleos de produção no Brasil, né? Isso é muito legal, seja para a indústria, quando eu falo indústria, é toda a cadeia produtiva, ou para o governo fazer política pública. Tipo assim, igual hoje. O governo quer fazer uma política pública para suíno, ok? Ele não vai lá como diz assim, no norte do Goiás, vamos agora mexer com suíno aqui. Não. Ele vai fazer política em Rio Verde, certo? Por quê? Porque ali é a região, é um núcleo de produção. O peixe hoje tem essa região. E a gente tem que trabalhar, e nós acreditamos nisso, nós temos que trabalhar para o zoneamento. Depois que determinada região se fortalecer, aí ela recebe visibilidade. Mas não dá para tirar o foco de quem efetivamente está trabalhando. Então, quando a gente fala por regiões, nós temos modelos de produção. E aí eu vou começar pelo oeste do Paraná, que é o melhor modelo de criação de peixe em viveiro escavado. A produtividade obtida no oeste do Paraná é a maior produtividade de tilápia em viveiro escavado do mundo, tá? Não tem nenhum outro país que chegue perto a médias que eles conseguem. Ah, peraí, mas é só no oeste do Paraná? Não. No interior de Santa Catarina eu visitei e é a mesma coisa. Eu visitei produtor, pequeno produtor, que faz nos viveiros dele 100 toneladas por hectare. E a água é bombeada ainda. Ou seja, o rio está a 40 metros para baixo, ele bombeia quando a água está muito ruim. Ou seja, não é mais um modelo experimental, a rotina. Então, você pega o interior de Santa Catarina, algumas regiões, e o oeste do Paraná são os melhores modelos de produção em viveiro escavado do Brasil. Ponto final. Ah, mas a tilápia, você consegue fazer isso? Com certeza. Mas se nós observarmos a tilápia há 10 anos atrás, ela estava trabalhando com 10, 15 toneladas por hectare. Ou seja, você sair de 10, 15 toneladas por hectare para uma média de 50 toneladas por hectare, e em muitas propriedades a produtividade não é maior, porque quando está integrada uma cooperativa, a cooperativa estabelece limite. Fala, o limite máximo é esse. Para não correr risco, porque tem gente lá com 150 toneladas por hectare. Né? Então, o risco aumenta? Claro que aumenta, mas a pessoa produz. Se a gente compara essa produtividade com os peixes nativos, aí vamos para Mato Grosso, Rondônia e Roraima, que é quem comanda o peixe nativo no Brasil, principalmente as grandes empresas. Nós estamos falando de produtividade de 7 a 10 toneladas. 10, o cara é excepcional. No Amazonas, em alguma região de Ariquemes, hoje você já tem produtores aí com aeração, com um sistema bem controladinho, fazendo 18 a 20 toneladas por hectare, mas são poucos, excelentes produtores, mas são poucos, não são médias. Então, assim, a produtividade da região de Mato Grosso, que está no centro-oeste, e da região norte de peixes nativos, e no nordeste, que no caso do Maranhão, a produtividade baixa, muito baixa. Nós temos ainda que crescer muito nessa questão, e aí vai o aprendizado com relação ao manejo de água, a melhoria do material genético, aspectos relacionados à nutrição, ou seja,
Tem uma série de trabalhos a serem feitos que a tilápia fez. Nós temos, com relação a tanque-rede, o melhor player, sem sombra de dúvida, é Aparecida do Taboado Santa Fé, né? Onde estão os principais projetos, o forte do tanque-rede no Brasil é nessa região. É ali que estão as pequenas, médias e grandes empresas, é ali que estão surgindo ou surgiram as empresas que estão liderando o mercado. Então, assim, o núcleo é o Paranazão, especificamente se a gente considerar Mato Grosso do Sul, né? Entre Aparecida do Taboado e Três Lagoas. Esse é quem quiser conhecer piscicultura de tanque-rede no Brasil, essa é a região. É lógico que nós temos lá no Rio Grande, na divisa com Minas, né? Projetos importantes, mas essa é a principal região. Aí nós temos dois núcleos importantes no Goiás, Serra da Mesa e São Simão, né? Quando eu falo São Simão, eu falo mais Paranaíba, que a gente tem alguma coisa em Cachoeira Dourada, mas o foco efetivamente hoje é São Simão, o HE São Simão, que tem uma condição boa, falha ainda pela pouca ausência de frigoríficos. Isso hoje para tilápia é fundamental. Tilápia antigamente rodava, hoje ela não gosta de rodar mais, ela quer sair da água e já ir para o frigorífico, né? E outra região importante para mim é uma região que todos deveriam conhecer, chama-se Morada Nova, né? Três Maria, onde é uma cidade de 8.500 habitantes, uma cidade que tem 2 frigoríficos com CIF, né? Tem 4 ou 6 frigoríficos com inspeção estadual, 22 frigoríficos clandestinos, ou seja, uma cidade de 8.500 habitantes, que produz aí, a cidade fica na beira do lago, em torno aí, a gente acredita, de 17 a 20 mil toneladas. E o mais interessante é que são pequenos e médios produtores, pequenos e médios frigoríficos, mas foram os frigoríficos brasileiros que nos anos de 2017 a 2019 fizeram a maior inovação tecnológica em processamento de tilápia no Brasil. Foram os frigoríficos de Morada Nova. Eu estou falando isso aqui, esse é o segundo exemplo que eu dou aqui hoje de iniciativas de empresários do setor para resolver questões do setor que são fundamentais para o sucesso e que ninguém se preocupava com isso. Ninguém, que eu falo assim, quem tem recursos, né, para pesquisa, quem faz pesquisa, os institutos, quem quer que seja. Ou seja, não olhava, não conversava com o setor produtivo para saber das suas dificuldades. A primeira que eu te falei é de um cara de uma oficina de fundo de quintal em Gurupi, que praticamente vai revolucionar o peixe redondo no Brasil, e o pessoal de Morada Nova, que para sobreviverem, depois que eles tiram o filé da tilápia, eles tiram mais 4 produtos, e nenhum deles é carne mecanicamente separada. Tá? Eu estava falando com a Adriana há pouco, gente, faz 20 anos que eu escuto o sucesso de carne mecanicamente separada. Gente, ninguém come carne mecanicamente separada no Brasil. Não come. Só se for preso, nem preso come. Ele faz rebelião e não come. Então, a gente tem que começar a ouvir o consumidor. Você entendeu? Nós temos 1000 teses de doutorado, de mestrado no Brasil sobre carne mecanicamente separada, mas ninguém quer comer isso. Nós temos frigoríficos associados da Peixe BR, que no dia que estava com 120 toneladas de carne mecanicamente separada na câmara fria e não conseguia vender, pararam de produzir ou produz pouco. Então, a gente tem que estar vendo o consumidor, entendendo o consumidor. E essas pessoas de Morada Nova, que é tanque-rede de pequeno volume, conseguiram literalmente fazer a maior inovação tecnológica na área de processamento de pescado. Eu conheço os principais centros de pesquisa de pescado no Brasil e nenhum
deles contribuiu, assim, contribuição direta, como esses produtores fizeram lá em Morada Nova, tá? Então, a gente tem que estar bastante focado. Aí, um outro núcleo super importante é o núcleo de Paulo Afonso. Quando eu falo Paulo Afonso, são 4 hidrelétricas que estão ali, que lá é produzir tilápia para vender inteira para o Nordeste. É uma doideira, todo mundo tem que visitar. A condição de água de São Francisco nem sempre é boa. Eles têm um tal de baronesa lá, que para quem não sabe o nome, isso é água-pé. Tem um dia que chega uma onda de água-pé e acaba com a sua piscicultura. É uma doideira. Mas também tem 500 cidades no Vale do São Francisco jogando esgoto in natura. Então, assim, mesmo num ambiente desse, é um centro importante que produz mais de 30 mil toneladas de peixe por ano. Tá? Então, voltando para Minas Gerais, a gente está tendo um núcleo importante se criando agora no Triângulo Mineiro, que aí inclui o pessoal que junta aí com São Simão, mas nós temos ali o Rio das Velhas com uma condição excepcional. E mais para o sul, nós temos o caso, um exemplo, o Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, somente o ano passado, que tinha uma briga de 15 anos na justiça proibindo a criação de tilápia. Agora que o setor está se movimentando para retomar, porque tem condições excepcionais de produção. Ah, mas lá é frio, dá para fazer uma safra. Ótimo, faz uma safra, mas faz muito bem uma safra, porque o verão é bom, você entendeu? Tem água, dá para fazer uma série de coisas, tem hidrelétricas, dá para trabalhar. Então, o que nós estamos observando hoje, agora vamos voltar para os top. A gente está observando o sistema de viveiro escavado de tilápia do Paraná sendo replicado em outras regiões e vai replicar. E nós estamos observando agora os tanques redes aumentando de tamanho. Há poucos anos atrás, a gente tinha 2 empresas com um tanque de grande volume. Hoje, a gente tem uma meia dúzia de empresas. E os grandes projetos todos já estão vindo com tanques redes de grande volume. Eu acredito que o crescimento significativo na produção de peixe de cultivo nessa década, será em tanque-rede. E grande parte deles de grandes projetos em tanques-redes de grande volume. Médio e grande volume. Hoje, todo mundo já sabe, quem começa uma piscicultura já começa comprando tanque de 6x6. Há 7 anos atrás, isso era novidade na maioria das pisciculturas. Então, esse é o nosso modelo, é um modelo que, tirando o modelo de viveiro escavado, que é um modelo que agora a evolução vai ser pouca, no caso da tilápia, mas vai continuar evoluindo. O tanque-rede é o que mais tende a evoluir e disseminar mais a questão de volumes maiores. E nós temos aí o Tocantins e o Mato Grosso que estão entrando agora no negócio da tilápia em tanque-rede. E como são 2 estados que praticamente fecharam o ano 2019 com a regulamentação da legislação, aguardem para os próximos 5 anos surpresas nesses 2 estados. Eu acredito muito que devem mudar um pouco a balança da produção, principalmente de tilápia no Brasil. Francisco, fala um pouquinho, antes, já falou para não voltar depois de novo, quais são os produtos produzidos lá em Morada Nova, os 4 produtos? Ah, interessante. E outra coisa, eu trouxe uma caixa de isopor cheia deles, tá? E é uma delícia. Depois, Adriano, eu posso compartilhar as fotos e você manda para o pessoal, tá? Porque são produtos embalados e que vendem no mercado local. O primeiro produto chama-se peito, né? Ele pega as nadadeiras ali ventrais, próximo à cabeça, ele tira 2 pedaços. Gente, você não acredita. Parece um frango a passarinho, é enorme aqui. Tá? O outro produto é a tirinha. A tirinha, depois que você tira o filé, fica ali entre o filé e a barriga. Ele tira o excesso de gordura e faz uma tirinha. O terceiro produto é inacreditável. Qualquer um de vocês que olhar para a tilápia não vai ver ele. Eles cortam a cabeça na parte superior, o osso, e tira 2 pedaços de filé que fica lá dentro.
uma pessoa tira de dentro da cabeça da tilápia 60 quilos de filé por dia. Esse filé tem uma consistência fantástica. Ele é baixo de gordura, rico em carne, bastante consistente. Agora, a grande inovação, para mim, você entendeu? Porque já existia no mercado internacional, mas eles não sabiam, é um produto que chama-se contrafilé. É isso mesmo. Eu também posso passar o vídeo para vocês, que eu fiz um vídeo lá. Tá no meu YouTube. Depois que você tira o filé por fora, você entra com a faca por dentro e tem um outro filé entre a barriga e os ossos da costela. Eu nem sabia que existia isso. E eu vou falar sinceridade para você, o contrafilé é mais saboroso do que o filé da tilápia. O contrafilé é 3% do peso vivo da tilápia que ia embora, ia virar farinha, ia ser enterrado, um adubo orgânico, olha só, fazer adubo orgânico de contrafilé. Então, assim, são 4 produtos, os 4 saborosíssimos, excelente para petisco, o melhor deles é o contrafilé, sem sombra de dúvida, e que hoje nós já temos, aí como são as coisas, né? Nós já temos grandes empresas já fazendo esses cortes, dando outros nomes, mas já estão fazendo esse corte. Aí uma tilápia que tem rendimento de, vamos dizer, 30%, 32%, vai para 42%, 45%, aí o céu é o limite. Colocar a pele vai quase para 50%. Tá? Então, isso é muito interessante e eu sempre estimulo para todo mundo que está no setor fazer o seguinte exercício. Olha para o peixe e fala para ele: o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro com você? E é isso que alguns empresários e algumas regiões estão fazendo. Alguns reclamam, outros fazem. E isso é para copiar. Mesmo depois que eu fui em Morada Nova, vamos dizer, um grande número de frigoríficos associados da Peixe BR falou: Francisco, foram lá ver os grandes, ver o que os caras faziam. E isso que é legal, é a compartilhação dessa informação, porque o setor cresce para todo mundo. Tá? Então, isso é muito legal. Francisco, e em relação a esse contrafilé, ele não é muito gorduroso quando consumido, só ele, enjoativo, uma coisa nesse sentido? Não. O mais enjoativo é a tirinha e o peito, tá? Que é a nadadeira. Mas o contrafilé não é. Principalmente porque a recomendação é você fazer ele frito, tá? Então ele perde gordura, fica muito sequinho porque ele é fino. A tirinha e o peito, eu fiz, e para mim a melhor maneira de fazer, eu trouxe umas 3 carteirinhas de cada, é fazer na fritadeira elétrica, na air fry. Porque aí você coloca mais tempo do que o normal. Normalmente eu faço peixe na air fry com 15, aí eu coloco para 20, 25 minutos. Aí ele seca a gordura, fica saborosíssimo, tá? Então, a questão de você administrar esse excesso e retirar ele no processamento. Sobre importação e exportação, o que você poderia falar para a gente aí, o mercado nacional, quanto está exportando, quais são os principais produtos e quanto está importando, quem são os principais produtos? Bom, vamos falar de importação, que eu quero falar pouquinho, que seja pouco. Bom, nós temos aí os peixes de valor, que é principalmente salmão e bacalhau, tá? E aí nós temos merluza, né? Esses filés, que a gente chama de filés barato. E um produto, né, que é o mais pesado da importação, mas que vem para a indústria, né, que é a sardinha. A gente importa milhões e milhões. O Maurício, se tiver ainda, aí sabe, de sardinha para as indústrias enlatar aqui. Isso quebra realmente a balança. Agora, com relação à exportação, nós temos uma exportação de peixes nativos, principalmente
Tambatinga, né? E Pirapitinga de Rondônia para o Peru. Nós temos 2 empresas habilitadas, uma trabalhando mais efetivamente. É importante isso, mas tipo assim, um início de uma importação, não impacta ainda no negócio, mas estamos exportando, tá? O forte da nossa exportação é filé de tilápia. Apesar que o ano passado nós entramos nos Estados Unidos no mercado de tilápia congelada e filé fresco, filé congelado. Agora, o que a gente exporta muito mesmo é óleo de tilápia, dos frigoríficos de tilápia, farinha dos frigoríficos de tilápia, pele de tilápia, e agora nós estamos exportando escama de tilápia. Esse é o mercado, principalmente, que a gente exporta para a Ásia, Japão e outros países, né? O mercado de exportação de tilápia inteira, filé congelado e filé fresco, é Estados Unidos. Principalmente o filé fresco, é o nosso carro-chefe. Para vocês terem uma ideia, vocês, inclusive, podem acompanhar. Nós fizemos um convênio com a Embrapa, Pesca e Aquicultura, e a cada 3 meses nós vamos fazer uma análise das exportações de peixe de cultivo. Já saiu o primeiro boletim, né? Logo agora, o mês que vem, já sai o segundo. Mas nós vamos fazendo as avaliações. A avaliação que a gente fez nos últimos 4 meses, as exportações de filé, principalmente filé fresco para os Estados Unidos, aumentaram em 110% nos primeiros 4 meses desse ano. Nós estamos com algumas ações importantes na Peixe BR para isso. Talvez já de conhecimento de vocês, a gente implantou o drawback para a tilápia no final de 2018. E o que significa isso? Que a tilápia que vai ser produzida para exportar, todos os insumos que você usa, vamos dizer, ração, vacinas, medicamento, embalagem, é desonerada de impostos federais. Imagina que a sua fazenda é como se fosse uma zona franca. Entendeu? Você produz para exportar, você não está pagando os impostos federais. É uma política do governo federal fantástica. Hoje, o produtor de tilápia já tem isso. Outro aspecto importante, nós temos uma parceria com a Apex, participamos de feiras. Nós fizemos, o ano passado, um estudo de mercado internacional para os nossos peixes de cultivo. Acabamos de fazer, no mês passado, foi apresentado um estudo de mercado americano, especificamente focado na tilápia. Estamos, nesse momento, elaborando um plano estratégico, chama Plano Estratégico Setorial de Internacionalização do Peixe Cultivo no mercado americano. Já tem as empresas associadas que estão habilitadas para exportar. Isso vai trazer um avanço muito grande, porque a gente está focado principalmente em 2 patamares. Um chama qualidade do produto e o outro chama sustentabilidade. Então, a maioria das empresas já estão com certificações internacionais e a gente também está verificando alguns fatores internos. Então, nesse momento, nós não estamos exportando mais por 2 motivos. Primeiro, porque não tem avião para exportar suficiente. E segundo, porque o mercado interno para tilápia, principalmente quem faz filé, está aquecido e a pessoa não quer largar o mercado interno para exportar. Então, está se aumentando a produção e colocando o que não vai no mercado interno para o mercado externo. Esse, com certeza, nos próximos anos, será um dos principais canais de escoamento da tilápia brasileira. Francisco, a nível mundial, qual é a espécie mais produzida? Quais são os países que mais produzem peixe? Bom, a espécie mais produzida é carpa, na China. Eles produzem para eles mesmos. Ponto final. A espécie que mais exporta, tilápia. A regra é essa. Segunda, panga. Terceiro, salmão. É mais ou menos essa conta, no caso de peixes. Sobre peixes ornamentais, o que o senhor poderia falar para nós aí? Porque está dentro da aquicultura também, é um mercado também. Está dentro da aquicultura, Adriano, mas assim, nós temos uma associação brasileira, a ABLA, tá? Que ela é focada em peixes ornamentais. Então, a Peixe BR acaba, tipo assim, a gente não tratando diretamente disso. Nós temos algumas agendas em conjunto,
com o pessoal da associação, mas é focado, a gente não tem política específica focado no ornamental, então eu não poderia contribuir aqui com você. Alô? Ah, sim, estava desligado, tinha desligado o áudio aqui. Tá bom. Passando agora a pergunta aí dos participantes. Ok. Qual é o peso ideal de abate para tilápia? Olha, alguns anos atrás, eu abatia tilápia com 500, 600, 700. O mercado, nós tivemos no ano de 2018 para 2019 uma sobra de tilápia no tanque e acabou indo para o mercado uma tilápia maior. E pela primeira vez o consumidor viu uma tilápia maior e aí todo mundo apaixonou. Hoje os frigoríficos, principalmente aquelas empresas que estão verticalizadas, trabalham para abater uma tilápia aí em torno de 1 quilo, 900 gramas, 1 quilo. E, se possível, um pouquinho mais. Por quê? Simples. A gente trabalha com custo de produção. Um processador que tira... se ele processa 1.000 tilápia por dia de 700 gramas, ele também processa 1.000 tilápia de 1 quilo. Então, assim, o crescimento, inclusive, do tamanho médio, além de oferecer um produto mais bonito, principalmente que vai para exportação, é um filé premium, você também tem uma redução de custo. Então, hoje, a maioria do que a gente observa aí são produtos acima de 800 gramas. 800 gramas a 1 quilo, 850 a 1 quilo, mas o foco está sempre próximo a 1 quilo. Outra pergunta, essa visão o senhor colocou pelo lado da indústria. Agora para o lado do produtor, pensando aí em conversão alimentar, porque sabe-se que a tilápia até chegar a 500 gramas, ela gasta um tempo, e de 500 a 1 quilo, ela gasta bem menos tempo, né? Mas é a questão financeira na parte de custo, questão de conversão alimentar, o gasto. Adriano, excelente pergunta. A gente tem que falar de algumas premissas antes de responder especificamente. Nós temos uma legislação brasileira, que é o Risco A, que em 2017 foi regulamentado através de um decreto, e lá no artigo 204, parágrafo 1, ele fala o seguinte: todo pescado, antes de ir para o consumidor, ele tem que passar por uma unidade de processamento, ok? Quando a gente observa o peixe sendo vendido diretamente do produtor para o consumidor, isso perante a lei, perante a vigilância sanitária, isso é irregularidade. É punível pela lei, pela força de lei, ou seja, o fiscal pode fazer apreensão, emitir multa, porque você está colocando em risco a saúde da população. Nós estamos observando aqui, nesse momento, no Brasil, a questão de prisões de pessoas que estão desobedecendo lockdown, qualquer outra coisa. Eles são presos porque estão colocando em risco a saúde das pessoas. As pessoas que vendem um peixe sem passar por inspeção é o mesmo crime, tá? Ele está colocando em risco a vida das pessoas. Por que eu coloco isso? Porque só quem pode vender peixe no Brasil é a indústria. É a lei desde 1957. Tá? Então, por isso que a gente fala tanto da indústria. Quem não tem indústria, ainda está vendendo clandestino, não tem vida longa, vai ter que se organizar nesse sentido. Agora, o produtor e a indústria têm que entrar num acordo. Tá? Agora, outro detalhe interessante. Quem que paga a conta? Quem que está conversando com o consumidor? Quem conversa com o consumidor é a indústria, não é o produtor. Então, a indústria está percebendo que o consumidor quer aquele produto. Aí ele volta para o produtor e fala, eu quero esse produto. Então, a gente, eu concordo 100% com você com relação a essa questão da conversão, mas tem que combinar com os russos, que é o consumidor. Né? Ele está querendo o peixe maior, tá? Ele está querendo um filé maior, ele está querendo uma aposta maior. Então, aí eu tenho que trabalhar para isso. E quem tem que fazer o ajuste acaba sendo
o produtor. No Brasil e no mundo, a atividade primária, infelizmente, é a atividade que mais sofre, que tem menos poder de decisão. Porque as outras cadeias de processamento que estão na frente, às vezes a pessoa vê lá, pô, fiquei com esse peixe aí 8 meses para ganhar 80 centavos, a indústria aqui, o mercado aqui está ganhando R$5, cara, filho da mãe, né? Mas é assim mesmo, entendeu? Infelizmente, assim, o produtor de milho está vendendo a R$45 o saco de milho, aí ele vai lá na agropecuária, o saco está a 70, ele fala, vocês estão loucos, cara, eu vendia 45, né? Então, essa é a dinâmica efetiva do mercado. Aí, o que acontece no Brasil? O Egito vai produzir esse ano algo em torno de 1 milhão de toneladas de tilápia. Ou seja, o Egito de tilápia produz mais que o Brasil com tudo. E uma tilápia pequena, 350, 500 gramas. Por quê? Desculpa, porque eles fizeram um mercado para tilápia pequena. Então, existe a possibilidade, o mercado igual ao mercado indiano, o mercado africano, alguns locais desses mercados também são para tilápia pequena. O mercado nos Estados Unidos, que a gente chama de mercado étnico, né? Também compra tilápia pequena. Nós estamos observando algumas empresas no Brasil exportando tilápia inteira para os Estados Unidos, competindo com a chinesa, mas tilápia pequena. O que acontece é que no Brasil, o consumidor não aprendeu a comer uma tilápia pequena. Ponto final. Se a gente quiser mudar essa regra, eu vou ter que ensinar o consumidor. Outra pergunta aqui de um participante. Você poderia comentar sobre os dados do Panga e, no caso, se ele já tem essa aceitabilidade no mercado? Olha, eu sou amigo do Martinho, converso com o Martinho, com o Gaetano, como diz, com o Emerson, que também mexe com o Panga, com o time do Panga inteiro, né? E já faz algum tempo, desde que eles começaram. Tem o Thales no Nordeste, o Denis no Maranhão. E o ano passado, eu via muito nos grupos do WhatsApp a venda do Panga nos supermercados no Maranhão. E o ano passado, uma associada da Peixe BR, né, que tem uma indústria de ração em Bacabal, me convidou para conhecer, e eu fui e rodamos. Então, alguns detalhes importantes. Praticamente, a maioria das pisciculturas no Maranhão tem Panga. O cara tem Tambatinga, Panga e Tilápia. Lógico, Tambatinga é 80%, mas tem. Segundo, todos os supermercados que eu visitei tinha Panga fresco na peixaria. Tá? E aí, quando isso acontece, eu não preciso perguntar para alguém se está bom. O cara mais esperto do mundo chama-se dono de supermercado. Ele só coloca na gôndola o que vende. Eu já fui fabricante de uns produtos que vendia em supermercado. Olha, não é questão de argumento. Você não precisa ter argumento com o dono do supermercado, com o comprador do supermercado. Ele que fala para você que está vendendo, não está. Se estiver vendendo, ele compra. Se não tiver, ele não compra. Então, eu aí conversando com a população, o pessoal fala, não, peixe é uma delícia. Então, eu não verifico, tá? Nenhuma dificuldade com relação a fatores organolépticos do Panga, por 2 motivos. Algum tempo atrás, o pessoal falava, não, o pessoal não come tambaqui, não come caranha, não come não sei o quê, não come piau, não come matrinchã, porque não conhece. Não, isso não é verdade. Ninguém conhecia Panga e a gente consome 70 mil toneladas de filé de Panga. Praticamente eu estou consumindo algo em torno de 180 mil toneladas de peixe de Panga no Brasil. Ninguém sabia que era Panga. Tá? O filé que vem é um filé congelado, a qualidade não é boa, o filé do nosso é muito melhor,
tá? Nós temos alguns peixes de couro de sabor, eu já experimentei todos, e posso falar isso. Você pega uma piramutaba, um mapará e um panga, olha, a diferença de sabor é muito pouca. E a piramutaba talvez é um dos peixes de couro da pesca que mais, de água doce, que mais se pesca no Brasil e se vende no Brasil. É uma quantidade, assim, assustadora o que se vende de piramutaba. O que se consome de mapará no Pará e no Amazonas é outra coisa absurda. E você tem uma ideia, no Maranhão, me falaram, eu não vi, para começar o panga, eles cortavam a cabeça e vendiam como mapará e as pessoas consumiam. Hoje está lá, junto, e a pessoa não tem mais nenhum mapará, ele está comendo o panga direto, mesmo porque os estoques de mapará reduziram. Então, não vejo problema nenhum com relação a nenhum tipo de rejeição. É mais uma questão de aumento de oferta e preço, gente. O que faz o povo comer peixe é preço. Ponto final. Francisco, como você vê o mercado da piscicultura no Mato Grosso do Sul? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, cara. Eu fui há 3 anos no Mato Grosso do Sul, a convite da Federação da Agricultura, e aí comecei a conversar com o presidente, que eu encontrei posteriormente, e as pessoas da própria federação, tem a Fernanda lá, uma excelente profissional. Naquela época, o Mato Grosso do Sul não conhecia o Mato Grosso do Sul. Tá? E uma reunião que eu participei, fiz uma apresentação e as pessoas, Francisco, você precisa nos ajudar, pessoal de Dourados ali, né? Que aqui tem um potencial muito grande, falta frigorífico para peixe nativo e papapá. Depois que eles conversaram muito, eu falei, gente, cai a ficha, gente. Vocês não têm competitividade para peixe nativo, acabou. E encerrou. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Ou seja, o peixe nativo vai continuar como uma parcela pequena, mas ele não será protagonista. E na época eu falei, quem produz peixe no Mato Grosso do Sul é o pessoal que está em Aparecida do Taboado. Ou seja, Mato Grosso do Sul, o maior exportador de tilápia do Brasil, vai ser o maior produtor, ou entre os 3 maiores produtores de tilápia do Brasil, breve. Os principais projetos, os maiores projetos estão no Mato Grosso do Sul, por conta de política tributária, de política ambiental. E o mais importante, um frigorífico que era ícone no Brasil de peixes nativos, que era Mar e Terra, foi vendida para uma empresa de tilápia do Paraná, que vai produzir tilápia. Eu acredito que a região de Dourados, Grande Dourados, né? Que, segundo me informaram, tinha mais de 2.000 hectares de viveiros parados, vai se transformar num segundo maior polo de criação de tilápia e viveiro escavado do Brasil. Então, o Mato Grosso do Sul tem um futuro muito grande com relação especificamente à tilápia, seja em tanque-rede no Rio Paraná, seja em viveiro escavado na região da Grande Dourados, né? Porque tem um monte de cidade ali, eu não gostaria de salientar. Eu vejo com bons olhos, porque o ambiente é ótimo. Uma pergunta aqui, poderia abordar um pouco sobre para gargalo da venda para pequenos produtores que produzem ciclos de 2 a 3 mil quilos e os frigoríficos priorizam e pedem pelo menos 10 mil quilos na compra. E geralmente esses produtores eles vivem do leite e o peixe é uma atividade secundária. Qual a saída? Vou falar a saída agora. Essa está na ponta da língua. Eu até falei em outras reuniões que nós tivemos. Uma associada da PeixeBR, de uma multinacional que é associada da PeixeBR, fez um estudo, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, identificando os modelos de negócios da tilápia no Brasil, mas que se aplica para peixes nativos. Eles identificaram 3 modelos de negócio. Nós temos as empresas integradas, que aí, como exemplo, vamos dar exemplo de 2, que é a Copacol e Cevalos, as integradoras.
Nós temos as empresas verticalizadas, são aquelas que produzem e processam, e algumas têm até fábrica de ração, e nós temos o independente, tá? O independente. Esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, e aí foi o setor de economia da Fundação Getúlio Vargas, ou seja, é onde no Brasil hoje a gente tem as melhores cabeças pensantes. Eles estressaram todos os modelos e todas as fórmulas matemáticas e econômicas e chegaram a uma conclusão: o produtor independente, seja ele pequeno, médio ou grande, vai a cada dia perder competitividade. As perspectivas deles a curto já, médio e longo prazo não serão boas. E não é mais problema de ser pequeno não, tá? Pode ser enorme. Se ele está sozinho, produz e vai vender no mercado spot, ele vai ter problema para o setor. E aí eu volto na questão do pequeno. No caso especificamente da tilápia, dentre as 3 maiores empresas de tilápia no Brasil, vejam isso, as 3 maiores empresas de tilápia no Brasil, 2 são de pequenos produtores, com tamanho médio de 3 hectares, que é a Copacol e a Cevale. Então, o problema do pequeno não é ele ser pequeno. O problema do pequeno é ele estar sozinho, tá? Ele tem que se agrupar. Isso é fato. Hoje, isso é matemático, é como 2 mais 2. Então, esse produtor, ele sozinho lá, infelizmente, vai ficar cada dia pior para ele. Agora, se ele se agrupar, ele vai se tornar um gigante que vai incomodar todo mundo, como incomoda os pequenos produtores do oeste do Paraná, que estão integrados em cooperativas. Tá? Então, eu falo isso porque nós temos que mudar, principalmente, o conceito de política agrícola no Brasil. No caso da piscicultura, a política agrícola não deve ser, do nosso ponto de vista, depois desse estudo, para ajudar o pequeno a como criar peixe. Não. A política agrícola tem que ser no seguinte, de agrupar o pequeno produtor para ele se transformar numa grande empresa. Fazer capacitação e treinamento para pequeno produtor, sem se preocupar no agrupamento, é conduzi-lo à morte. Então, é importante, esse trabalho foi feito exatamente para trazer luz a essa discussão. E lembrando mais uma vez, para fechar o exemplo, peixe, nesse momento, nós estamos em 2020, peixe de cultivo está totalmente desassociado de bovinocultura de corte de leite. Quem introduziu peixe no Brasil, o modelo de negócio foi o boi e o leite. O pessoal fazia um viveirozinho, produzia peixe e vendia. Agora não. Agora nós temos que copiar frango, nós temos que copiar suíno. O modelo já virou. O ano passado, o André Camargo, da Escama Forte, fez um artigo, né? Falando exatamente do ponto de inflexão. Então, 2019 para 2020 foi quando, literalmente, hoje a gente tem a certeza de que esse modelo de criar peixe, igual a gente cria bovinocultura, um gadinho para vender o bezerro, ou produz leite e vende no mercado spot, no laticínio, infelizmente, para o peixe, isso já não é mais negócio. Francisco, sobre os impostos federais para exportação, uma pergunta que me pediram para comentar um pouco sobre os impostos. Bom, primeiro é o seguinte, o principal imposto federal é PIS/COFINS na ração, ok? Isso não tem. Muitos insumos que você compra, ele tem imposto de renda, ele tem IPI, ele tem PIS/COFINS, ou seja, qualquer imposto que incidir sobre o insumo é desonerado. Ou seja, a indústria que está te vendendo não vai recolher, portanto, ela tem que dar o desconto. E aí você compra o produto mais barato. Então, hoje, se você produz tilápia para exportar, você já compra a ração sem PIS/COFINS.
Pediram para comentar um pouco do mercado da pele da tilápia. O mercado da pele da tilápia, nós tínhamos um mercado excelente, que era o mercado francês. O produto ia para cosméticos. Com a proibição das exportações de pescado brasileiro, proibiu a pele também. Aí hoje a gente vende no mercado asiático e paga menos. Mas essa pele é para a indústria de cosméticos, tá? É isso que compra. Compra muito. Containers fechado, congelado, mas para a indústria de cosméticos. Terminar a penúltima pergunta agora sobre qual a perspectiva do crescimento da piscicultura no Rio Grande do Sul. Como eu falei no início, eu visitei no início do primeiro semestre do ano passado o Rio Grande do Sul, ou foi no início do segundo semestre. Eu, particularmente, acho que é o estado que mais tem condições para produzir peixe nesse Brasil. Por quê? Porque toda aquela região de arroz, principalmente arroz irrigado, alagado, parte daquilo pode ser transformado em viveiro. E isso não é ficção, isso eu já verifiquei em Santa Catarina, em várias regiões. Você vai ali, sai de Itajaí e sobe, nem precisa subir a serra. Eu verifiquei produção, tabuleiro de arroz, o cara pegou parte dos tabuleiros, transformou em viveiro e está misturado ali, está aumentando os viveiros. Então, ele já tem topografia, já tem recursos hídricos e dá para fazer uma safra, uma super safra de tilápia. Então, eu acredito que tem toda a condição, inclusive como segunda alternativa para o produtor de arroz. Tem que mudar? Claro que tem que mudar, aumentar a altura do viveiro, fazer uma série de coisas lá, mas é possível. Além disso, nós temos as questões dos lagos das hidrelétricas que podem ser aproveitadas. Então, para mim, as perspectivas da tilapicultura no Rio Grande do Sul são enormes, muito grandes. Lembrando, né, gente, que é um dos estados que tem o maior número de propriedades rurais que criam peixe no Brasil, é Rio Grande do Sul. Tá? Então, é a turma que está mais acostumada, só ainda não faz comercialmente. Próxima pergunta. Gostaria de saber como está o mercado do pirarucu no norte, no sudeste, principalmente em Minas Gerais. Excelente pergunta. Excelente. Essa é uma das que eu gosto de responder. Primeira coisa, pirarucu de cultivo é um peixe para mercado gourmet. Ou seja, para o restaurante Fazano, em São Paulo, para o chefe Atala. Você vai em São Paulo nos restaurantes, são os médios e os grandes restaurantes que têm pirarucu por conta do preço. Fato. O custo de produção é alto. Agora nós temos um problema para a piscicultura do pirarucu no Brasil. Até ontem eu estava discutindo isso no grupo do Amazonas. O peixe do manejo, ele inviabiliza o pirarucu de cultivo. Tá? Vou dar um exemplo. Eu já tive, não foi o ano passado, foi 2018, eu tive em Manaus, um grande frigorífico, estava comprando pirarucu do manejo, pagava R$ 2,50 o produtor, chegava para ele a 4. Agora melhorou, foi a 5. Aí esse peixe mata, o custo de produção é 10, 11. Você entendeu? E é o que aconteceu em Rondônia. Rondônia foi o maior produtor. Segundo dados, produziu 8 mil toneladas. Hoje não produz 800 toneladas de pirarucu. E aí, só para vocês terem ideia, o impacto disso, no início desse ano, o governo de Rondônia baixou um decreto liberando a pesca do pirarucu o ano inteiro nos rios. Ou seja, matou o produtor de Rondônia. Pescador pode pescar o pirarucu, não é manejo, é pesca predatória. Está liberado através de regulamento. Então é o seguinte, o manejo e a pesca, como em Rondônia, matou o pirarucu de cultivo no Brasil. E o governo está estimulando. O próprio MAPA acabou de fazer uma política para estimular.
ou seja, essa questão de manejo, até por conta das populações ribeirinhas, ela não vai reduzir. E quanto mais ela cresce, e reduz a oportunidade. Outro fator importante, um pirarucu de 80 quilos de manejo e um pirarucu de 10 quilos de cultivo, gente, é só nas fotografias que eles são iguais. Experimenta os dois peixes. É totalmente diferente. Então, você oferece, às vezes, um peixe de cultivo para uma pessoa, ele acha ótimo. Aí ele vai comer o do manejo e é outro sabor, totalmente diferente. Então, esse conflito tem atrapalhado muito o negócio do pirarucu e eu não vejo a médio prazo uma solução. Uma outra pergunta aqui, pessoal perguntando como está a situação do camarão de água doce. Eu mais uma vez vou escapar do camarão. Como nós temos hoje, aliás, hoje tem duas associações de camarão. Nós temos a ABCC, que o presidente é o Itamar, e agora tem o Camarão BR, né? Que é o Cristiano. Então, tipo assim, na Peixe BR a gente acaba não tratando da política do camarão, mesmo porque a BCC é a principal, a mais antiga atividade da aquicultura no Brasil, a que primeiro começou. Não tem hoje, em função da queda do volume, uma representatividade econômica, mas é a que primeiro se organizou no Brasil, foi a BCC. Então, eu acho que vale uma live com o Itamar. E uma última pergunta aqui para terminar. Com a pandemia, a produção de tilápia está aumentando ou diminuindo e está vendendo sem prejuízo? Olha, hoje, inclusive, hoje eu falei com o Cleito, que ele estava aí na live, não sei se ele está ainda, que é produtor de São Simão. E esse ano nós teremos a maior safra da história de tilápia no Brasil. A maior, pela quantidade de peixes que estão alojados. A remuneração do produtor é outro assunto que a gente vai discutir, mas nós teremos a maior safra de todos os tempos. Nunca se colocou tanto peixe na água. E aí nós temos realidades distintas. Nós temos produtores independentes, em alguns momentos com dificuldade, mas, no geral, o setor está aquecido. Os principais frigoríficos associados da Peixe BR, de tilápia, eles não tiveram queda na comercialização pós-Semana Santa, o que acontecia normalmente. A gente estava conversando durante aquele período de quaresma, semanalmente, com o pessoal, muito com perspectiva de queda de 25% a 30% pós-Semana Santa, não aconteceu. O mercado continuou. É lógico que você tem alguns picos, igual o pessoal de Morada Nova mesmo, como os principais frigoríficos eram voltados para bares e restaurantes, sofreram muito. Mas quando você pega o global continua a sua curva de crescimento. Tanto é que as grandes empresas estão investindo pesado. Tem empresa que já é grande que está dobrando esse ano. Bom, pessoal, então nós vamos encerrando aqui. Antes da gente encerrar, eu vou compartilhar minha tela para passar o contato do Francisco. Ok. Tá? O contato nosso também, que nós teremos outras lives, palestras online essa semana também, para quem quiser acompanhar. E nós vamos deixar esse vídeo disponível também no meu canal, no YouTube. Tá bom? Então aqui, alguém está com a câmera ali, deixa eu desligar aqui, tem alguém ligado aí? Além do Francisco. Tá, vamos lá. Então tá aqui, ó, o Instagram do Nepeaco, a gente vai anunciar amanhã. Amanhã nós temos uma programação com o Fábio Rosa Suncel, vai falar do lambari, pequeno no tamanho e grande no potencial. Na quinta-feira teremos o Martinho Colpani falando da produção de panga, da espécie panga. E vocês podem acompanhar aí, receber o link da palestra através, olhando aqui, a gente compartilha aqui no Instagram, quanto no Instagram do Nepeaqua, que é um núcleo de estudo
de ensino, pesquisa e extensão do Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. Aqui está o meu WhatsApp, meu canal, onde vai ser disponibilizado as palestras. E aqui nós temos os dados do Francisco. Então, Francisco, eu venho agradecer a sua participação aí, ter dedicado esse tempo para poder estar compartilhando um pouco com a gente aqui sobre o panorama da aquicultura. E a todos vocês também que estiveram aí presentes nessa palestra online aí, junto com o Francisco. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Eu passo a palavra agora para o Francisco. Bom, primeiro agradecer, professor, pela oportunidade. Sempre você tem proporcionado algumas oportunidades do setor aí no Goiás, e essa é fundamental, é a melhor ferramenta que nós temos nesse momento. Agradecer a todos que estão aí. Qualquer informação que eu passei aqui, pode me procurar, seja no Instagram, no Peixando, no site da PeixeBR, ou através do professor, que eu passo as informações. Então, meu agradecimento, e lembrando que na PeixeBR a gente está à disposição, e lembrem-se, a cadeia só cresce se a gente coma mais peixe. Então, vamos, #come mais peixe para todo mundo aí. Um abraço a todos. Só fazer um comentário aqui, Francisco. Hoje, esses eventos são extremamente importantes. Hoje, o secretário da Agricultura de Quirinópolis entrou em contato comigo e com o Francisco também, agradecendo um evento que a gente fez em Quirinópolis em 2017, que foi a primeira, o Dia do Peixe e Encontro de Piscicultores do Vale do Paranaíba. Nesse evento, um produtor, um empresário, um produtor empreendedor, viu muito interesse na área e nisso ele correu atrás de viabilizar um frigorífico. Hoje, Quirinópolis, ele inaugurou um entreposto de pescado. Então, é importante essas palestras para motivar a cadeia produtiva e empresários, empreendedores, e para poder passar um pouco também do que vem acontecendo no mercado. Eu fiquei muito feliz com isso, mostrando que a gente plantou a sementinha e contribuiu para a aquicultura, né? Que um dos problemas que muitos produtores falam é a falta de frigorífico. Então, eu achei muito bacana, gostei muito disso daí, tá bom? Então, até mais a todos aí, boa noite, e amanhã a gente volta aí, passa o link nos grupos.